Olá, tudo bem? Meu nome é Alberto Chaves, sou professor de História. Eu quero falar um pouquinho para vocês aqui sobre o início do regime republicano no Brasil. É bom salientar que, com a queda do Segundo Reinado, oriundo de três questões que foram a questão abolicionista, a questão militar e a questão religiosa, esses três pilares abalados fizeram com que os militares Quintino Bocaiúva, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e outros pudessem conduzir o processo de proclamação da República apoiado pelos fazendeiros de café e pela classe média. O povo não participa do processo. A partir daí, o dia 15 de novembro de 1889 marca o início de um regime republicano. O Brasil, a partir daí, vai viver a República Velha, que vai ficar dividida em República da Espada e a República Oligárquica. A República da Espada foi a república conduzida pelos militares oficiais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que ficou principalmente no governo de Deodoro caracterizado pela questão da política do encilhamento, que foi o aumento do meio circulante e que gerou uma grande inflação. E aí nós tivemos aí o governo do Floriano, que foi visto como Marechal de Ferro, que vai sufocar a segunda revolta da Armada, que vai começar a sufocar a Revolução Federalista, e depois nós vamos ter o início com Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil que marca o início da República Oligárquica, que vai até o governo de Washington Luiz, que termina com a Revolução de 30, que representa a Revolução de 30, a derrubada das velhas oligarquias tradicionais, colocando o fim da política café com leite, o fim da hegemonia do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro, que passa a ser conduzido aí esse movimento pela dissidência oligárquica, por alguns jovens tenentes e principalmente por Getúlio Dornelles Vargas. Mas o que muda com o advento da República? Primeiro ponto, nós vamos ter aí a formação de um Estado laico. O Brasil deixa de ser um país extremamente influenciado pela igreja, pela religião, ou seja, vale salientar que em 1824, Dom Pedro I, com a outorga desta Constituição, nós tivemos aí essa Constituição que configurou o poder moderador, que dava poderes absolutos ao imperador. Ele transformava o Brasil num país católico. Por quê? O catolicismo passava a ser religião oficial do Brasil. Então, com a laicização, o Brasil deixava de ser um país católico, ou seja, não tinha mais interferência religiosa. Nós vamos ter também, a partir daí, a introdução dos casamentos civis, a lei de naturalização, que qualquer estrangeiro que quisesse naturalizar brasileiro bastaria solicitar. E vamos ter também as províncias, que deixam de ser províncias e passam a ser chamadas de Estado. Dentro desse processo, nós vimos lá no início do processo de colonização, que antes eram capitanias hereditárias, depois passa a ser capitanias reais com as mudanças do Marquês de Pombal. Com a chegada da família real em 1808, nós vamos substituir as capitanias reais por províncias, e depois essas províncias passam a ser chamadas de estados dentro da República, né? E nós vamos ter aí a questão de uma bandeira, que é a bandeira que nós temos hoje, com o lema Ordem e Progresso, ordem para controlar o caos e progresso para desenvolvimento do país, ou seja, uma bandeira tipicamente positivista, influenciada pelo positivismo, ok? Então, é bom salientar que temos também a Constituição de 1891, uma Constituição influenciada pelos Estados Unidos da América, que teve como nome a Constituição da República Federalista Presidencialista dos Estados Unidos do Brasil. Uma Constituição que introduziu o voto declarado e descoberto, ou seja, a pessoa ia votar, levantava a mão, dizia qual era o candidato, e isso contribuiu para alicerçar a prática da política dos governadores instituída no governo de Campos Salles, o que vai introduzir a prática do coronelismo, do voto de cabresto, que vão se introduzir elementos para que pudessem garantir
o acordo de governabilidade entre dois partidos, que era o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista, porque toda vez que o presidente fosse paulista, o próximo teria que ser mineiro. Isso acaba com a Revolução de 30. E para que isso pudesse ser mantido, tinha toda uma estrutura, uma comissão verificadora de poderes que verificava qual era o candidato da situação, que era da oposição. O candidato que era da oposição era degolado, ou seja, não era diplomado. Tinha a questão do curral eleitoral, tinha a questão das fraudes nas eleições e etc. Ok? Vale salientar que só poderia votar quem era do sexo masculino maior de 21 anos. As mulheres não poderiam votar, analfabetos não poderiam votar, soldados, cabos, sargentos não poderiam votar e muito menos padres. Quero aqui salientar que as mulheres ganham o direito de voto a partir da Constituição de 34, com a Constituição dentro do governo constitucional de Vargas, mas muito antes, com a emenda constitucional de 33, as mulheres já ganham esse direito de voto, tá bom? Então fica aí a dica de hoje. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa um like e compartilha para o máximo de pessoas, tá bom? Como diria Alexandre o Grande, a sorte favorece os destemidos. Até a próxima.